Shalom, shalom, leculam, noéticos e noéticas, deixe o seu like, faz seu comentário, compartilhe o vídeo. Eu quero, terminando agora as tefilote, eu quero compartilhar com vocês, após o término aqui das tefilote, eu quero compartilhar com vocês, sobre um assunto chamado Mahashavot, Taovot e Mahashavot Raot. O que seria isso? Mahashavot Tovot, pensamentos bons, e Mahashavot Raot, pensamentos maus. É um ensinamento do Rebbe Nachman de Breslev, uma vez que o pensamento mau e o pensamento ruim não podem ocupar a mente ao mesmo instante. Então, o que fazer? É preciso substituir o pensamento ruim por um pensamento bom. Isso é possível? Sim. Como? Existem métodos para fazer isso. O Talmud fala que quando a pessoa é apanhada pela Yetzer Hará, a pessoa precisa imediatamente tomar uma atitude para combater a Yetzer Hará. Qual seria essa atitude? Seria você fazer o Kriyat Shema, a recitação do Shema Israel, mas se ainda assim a má inclinação continua a querer estar na dianteira e controlando os seus pensamentos, sim, porque a alma animal ela está ligada a Yetzer Hará, a má inclinação, já que os comportos animalescos, como comer, beber, dormir, deitar, estão associados ao corpo. E a disputa da Yetzer Hará e a alma divina é a respeito do corpo. Porque o corpo pode ser tanto uma Merkavá Tová como uma Merkavá Ará, ou seja, um carro do bem ou um carro do mal. Qual seria o carro do mal? O corpo do homem pode se tornar um carro do mal quando ele vai praticar a Averá, Hasve Shalom. Ou seja, aquelas energias negativas que o Criador fez para se opor à santidade, para que o homem seja testado, assim como o rei testa o príncipe para ver se ele tem força moral e ética para assumir o reinado. O rei designa uma prostituta para tentar o filho do rei. E o filho do rei, ele acaba por honrar o seu pai se ele tomar uma decisão de resistir às pressões daquela mulher que fora contratada por seu pai. E o seu pai, ao enviar esta mulher, ele torce e espera que o filho sobressaia sobressaia aquele teste e demonstre valores morais, que ele tem atitudes valorosas. E aquela mulher que é contratada pelo rei também ela vai querendo que o rei, o príncipe, ele consiga de fato vencer essa má inclinação. Assim, essa história, que é na verdade uma metáfora para tipificar Hashem como rei, o príncipe como o homem que foi criado e colocado na terra para fazer daqui um lugar melhor para Kadosh Baruch Hu. Então, o que o Yetzer Hará faz é justamente tentar tirar a atenção do homem do caminho, da luz, da verdade. Mas não fique triste, porque essa má inclinação, ela é designada pelo próprio Kadosh Baruch Hu, pelo Criador do Universo, para que eu e você tenhamos livre arbítrio, a escolha de fazer, de desobedecer aquilo que é estipulado pelo Criador. O Eterno nos dá essa capacidade. Mas então vamos voltar à questão do pensamento. Também você pode ter um lampejo, uma vontade, o desejo de servir o Criador, conhecer mais dele, conhecer mais do mundo espiritual, sobre o sistema espiritual, como funciona. Então, veja, há uma briga, e o campo, o lugar de batalha, o tatame, por assim dizer, é a mente. Quando a Torá diz ao povo de Israel para combater as 7 nações de Canaã, ela está falando de 7 faculdades da alma, são chamadas faculdades emocionais, as quais a alma animal
tenta levar essas dimensões para que, porque através da vontade, que é um desejo, que é um sentimento, ao a pessoa descuidar de uma das suas, de seus canais, a saber, os seus olhos, seus canais sensoriais, os seus canais de entrada e alguns de entrada e saída. Por exemplo, os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos, são coisas que são tentadas pela... São qualidades sensíveis no homem, sensoriais, são os sentidos que o homem possui, os quais a Yetzer Hará procura ter domínio sobre os olhos, sobre a boca, os ouvidos. Por quê? Porque nós sabemos que existe uma relação em cadeia. Primeiro o homem pensa, depois o homem fala, depois o homem faz. Uma vez que o homem pensou, se ele não cortou na raiz desse pensamento, substituindo por um pensamento mais adequado, mais apropriado, uma vez que se tenha pensado de uma forma em praticar um haverá ou entristecer-se por conta de alguma coisa que foi feita, qual seria a atitude? A atitude seria ficar triste com o pecado? Sim, mas o que eu vou fazer com o pecado? Isso é o que importa. O que eu vou fazer com o pecado? Deixá-lo de praticar. E o que eu vou fazer a partir de agora para não pecar mais? Então isso se chama techuvá, um desejo sincero de reconstruir o vaso que foi quebrado devido à minha falta de discernimento e minha falta, porque sim, porque é preciso muito discernimento para saber quando se está pensando inadequadamente. Então, ali mesmo, naquela hora, você tem que ter discernimento. Epa, esse pensamento não é um pensamento de Kedushá, não é um pensamento de santidade. Vou substituí-lo agora mesmo. E aí você faz a substituição desse pensamento e você briga, você tem que lutar contra esse pensamento, porque não pode ocupar dois pensamentos ao mesmo tempo na sua mente. Então você vai fazer o Shema, como os sábios falam. Se ainda assim a sua má inclinação ainda te perturba, você vai pensar no dia da sua morte e as forças do mal vai se esfraquecendo. Então, existem técnicas para isso, mas você precisa entender que a Yetzer Hará, ela não nos deixa em paz em momento nenhum. A nossa mente vive numa turbulência constante. A Yetzer Hará não desiste. Ela foi designada para fazer o seu papel e faz muito bem. Então nós temos que estar sempre vigilantes como um atalaia sobre o muro, vigiando a cidade constantemente, porque a cidade é o corpo. O corpo é o lugar de disputa. A disputa entre a boa inclinação e a má inclinação é a respeito do corpo. Uma vez que os pensamentos se instalam, você entra no nível da fala. Se você pensa em coisas de Kedushá, sua boca vai falar coisa de Kedushá. E você vai fazer coisa de Kedushá. Se você pensar em coisa má, você vai falar coisa má e vai fazer coisa má, Chas v'Shalom. Então é preciso ter o discernimento de perceber o pensamento logo na sua raiz, no seu início, na sua forma inicial de manifestação, e ali você corta e você substitui por um outro pensamento. Você tem que entrar numa guerra. Então, existe essa questão de Mahashavot e Tovot, pensamentos ruins, e Mahashavot e Tovot, pensamentos de Kedushá. Então, o pensamento constitui-se, então, a veste mais impura da alma, uma vez que é ali onde acontece a origem de todo o mal. A segunda veste é a fala, onde a pessoa começa a falar Lashon Hará, a língua maledicente.
E a ação, quando a pessoa já começa as rodas do carro, ou seja, as pernas, elas vão na direção de assuntos desviados, desprovidos de santidade, uma vez que o homem tenha alimentado tais pensamentos. Não é bom alimentar pensamentos ruins. Lute contra seus pensamentos. Você pode vencê-los. Se você for acometido por pensamentos ruins, qual será a sua atitude? Qual será a sua atitude? Se você tiver pensamentos ruins, vá estudar a Torá. Se não conseguir ainda estudando a Torá, o pensamento continua, vai fazer o Shema. Se não continua, pensa no dia da sua morte. Isso, com certeza, vai diminuir consideravelmente a pressão da Yetzer Hará sobre você. E uma das coisas mais difíceis que existe, uma vez que o homem robotizou e tornou mecânico esses pensamentos e atos e palavras, ele fica debaixo de um robotismo e se torna um carro do mal. Markevote Raote, carros do mal. Ou Markevote Tovote, ou carros de santidade, que é onde a pessoa praticamente se vai recebe do Eterno, bendito seja Ele, as suas brachot, e sente-se conectado com a luz. Isso é vida, isso está ligado ao Rai, mas está ligado à árvore da vida. Mas por pensamentos inadequados, facilmente você pode se desconectar da árvore da vida, Chas Shalom, e ligar-se à árvore do mal, à árvore do sistema sefirótico da esquerda, que é destituído totalmente da santidade. Então, o que eu quero dizer para vocês, continue a luta de vocês como Benoar. Eu estou usando um talite, mas estou usando um talite de forma voluntária. Não há nada compulsório consoante a isso. Não há uma obrigação para Benoa usar um talite por um tefilim, mas se assim ele faz para ter mérito. E ele não faz com obrigação, porque não há uma obrigação explícita, mas há na Torá, em Bereshit, alusões, né? A gente vê que Yehudá deixou um chale e uma vara e um anel sinete. Yehudá não era judeu, Yehudá era Benoa, todos seus irmãos, os patriarcas eram noahides, e nós somos descendentes deles. Quando a gente diz o termo Israel, a gente está falando de um povo, os noahides e os judeus. Quando você fala os judeus, os Yahudim, você está falando que eles estão num status e nós noahides estamos no outro status. Por exemplo, se eu for entrar no status do judeu, eu estou errado, né? Mas tem algo que eu posso me colocar voluntário, talit, siticite, algumas mitzvot que os judeus vai fazer, nós no Ahid podemos fazer também. Agora, a exceção do Shabat, que é proibido para a gente fazer. A gente pode observar o Shabat, mas durante o Shabat a gente tem que fazer alguma ruptura nessa mitzvah para mostrar que nós estamos um status diferente do status do povo judeu que guarda as 39 melachot. Nós não temos a obrigação de estudar as 39 melachot, até porque a Kadosh Baruch Hu não fez o seu mundo para ser um caos. Imagine todo mundo parar no Shabat, né? Então existe a manutenção das coisas ordeiras, de forma ordeira, e os Noahid têm que fazer esse papel. Então é isso que eu tenho para passar para vocês, e que continuem seguindo o Kadosh Baruch Hu, procurando dar o melhor de vocês, que Hashem está conosco. Nós somos descendentes de Abraham, Yitzhak e Yaakov, e temos, entendeu, a certeza e a convicção de que os patriarcas, eles estavam num nível espiritual muito elevado, apesar de serem Benoa, e nós não temos que ficar achando que nós somos inferiores ou que temos um status muito menor, não. Nós podemos chegar
construir, certo? Nós podemos construir um sistema espiritual particular dentro do sistema de Benor, desenvolver-nos, crescermos espiritualmente. E eu digo isso porque fiquei 15 anos de minha vida estudando, pensando que eu era sim, que eu era judeu. 15 anos tentando fazer conversão. Uma hora eu parei e pensei, se a Hashem quisesse que eu me convertesse, eu já teria me convertido há muito tempo. Eu conheço pessoas que se converteu em pouco menos de 2 anos. Então, eu entendi essa não é a vontade de Kadosh Baruch Hu para mim. Então, eu decidi e estou muito feliz com a minha posição agora de assumir esse status de Benoa, que para meu ver é algo... Imagine Jó. Jó era um homem incrível, um homem fantástico, um tzadik. E, falando de tzadik, vocês sabem quem foi que a Torá pela primeira vez chamou de tzadik? Foi Noach. Noach tzadik. Então Noach foi a primeira pessoa que chamada de tzadik. Então você aí, não se diminua, você é um tzadik. Você, mulher, que está fazendo halá, que está fazendo kiddush, está pondo a mezuzá na sua porta. A mezuzá é uma mitzvah universal, o Rambam fala isso. Tzadik, que a mitzvah é por ser universal, os Ben Noach também coloca. Então, eu quero dizer que você é um tzadik. Estude, você é um tzedek. Aproxime-se da Kadosh Baruch Hu, que Kadosh Baruch Hu aproxima de você. E cuidado com os pensamentos, certo? Lute. Quando você estiver triste, crie a sua própria alegria. Escute música, vá na mão oposta, porque a tristeza é o maior pecado. A tristeza nos leva a cometer coisas horríveis. Então não vamos deixar lugar para a tristeza. Vamos ficar alegres, felizes. Eu sei, existe o fator humano, mas o que eu poderia dizer para você? Que você continue triste? Talvez seja isso que você queira ouvir, mas eu não posso dizer isso para você. Eu digo para você que seja feliz, levante-se, tenha ânimo, procure o Criador, reze a Ele, chore. Não tem coisa melhor para quebrar decreto ruim do que o choro. O portão das lágrimas está sempre aberto e os ouvidos de Akadosh Baruch Hu sempre atento para a tefilá que é feita do contrito de coração, do seu fundo, da sinceridade do seu coração. Então, isso Hashem se agrada muito. Hashem não se agrada com as palavras belas, encantadoras dos seus lábios, dos meus, mas do coração. E o coração é algo só conhecido da Kadosh Baruch Hu. Então, vamos nos inclinarmos ainda mais ao Eterno e com certeza seremos protegidos e abençoados por eles. Shalom, shalom, lekulam para todos os noahides.